Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Com essa temporada, gente, o tema é liberdade, um conceito sobre constante ameaça pela união política e religiosa, um tema muito legal, muito atuante na Bíblia, um assunto discutido demais nos tempos de Jesus. E hoje também não é diferente, né? Então é importante que você saiba não só o que aconteceu no passado, como foi isso no dia de Jesus e o que é que espera a gente quanto ao futuro. E você que é um jovem cristão, é muito importante que você esteja por dentro de tudo, para que primeiro que você aprenda a viver como Cristo desafiou você a viver também aqui nesses dias, mas também pensando no futuro, para que você aproveite o máximo que você puder essa liberdade que temos agora para compartilhar o amor de Deus. É muito bom estar com você mais uma vez. Eu também estou muito bem acompanhado. Essa temporada está sendo muito legal. Estamos aprendendo coisas novas, compartilhando aqui entre amigos o estudo da Palavra de Deus. E eu estou com ele que está sempre por trás das câmeras aí. Ele que veio direto lá de Pereira Barreto pro mundo, gente. Ele é o nosso videomaker, o nosso cameraman, também cuida da parte de fotografia, edição, design gráfico. É um grande brother, um parceiro aí, trabalha na comunicação da Paulista Leste, é casado com Suelen, pai de Lauren e Luna. É isso aí, pastor. Bem-vindo, meu brother PV, Paulo Vitor. Bem-vindo ao nosso podcast. Valeu, pessoal. É seu podcast, né, cara? É nosso, né, tudo nosso. Bem-vindo, é um prazer estar com você aqui, tá? É da gente que tá aqui, mas é principalmente de quem tá lá em casa assistindo. Olha só. PV. Isso aqui é bênção, pastor. Outro nível agora. Já viu? É um prazer estar aqui novamente com vocês, participando, podendo abrir a palavra de Deus. E eu tô aqui com a minha amiga Débora, aqui do meu lado, né? Ela que é secretária do Ministério Jovem da APL. Tá? Ministério Jovem. Olha. Aí foi promovida. Foi promovida. Mentira. Do MDA. Agora sim. Olha o olhar de desespero, deve ser 5%. Caramba. Acontece, né, gente? A gente é falho, né? Humano, pecador, né? Carente da glória de Deus, a gente dá umas coisas dessas, assim, umas falhas dessas. Mas é um prazer estar aqui com você, Débora. Nós somos todos unidos. Minha aí, vizinha, né? ali de sala, né? Verdade. Secretária Nil. É um prazer. Obrigada, PV. É um prazer estar aqui com vocês nesse novo episódio, né, da lição 5. Eu também estou muito bem acompanhada, né, nesse momento aqui. Nós todos aí de casa também. Nós temos agora... Vou apresentar para vocês, gente. Além de chefe, nós temos aqui uma pessoa que não corre apenas glóbulos vermelhos, mas triângulos vermelhos no sangue. O nosso querido pastor César. Olha só. Ele é nosso líder do MDA da Paulista Leste, casado com a Kátia, pai da Duda e do Jonatas. É isso aí. Gente, olha, é uma honra. Nas reuniões. Quem não ama uma pipoquinha, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu tô aqui com fome, queria dizer pra você que, ó, Queria uma pipoca nesse momento, né? Não pagou aqui uma refeição pra gente. Nem Eu uma espero que quando pipoquinha, terminar a gente consiga Só alguma tem coisa. água aqui, né? Mas, gente, é o seguinte, uma honra ser apresentado pela melhor secretária MDA Da Associação Paulista Paulista. Muitos falam isso, muitos, né? Muito bem, salve juventude, que alegria poder estar junto com vocês aí nesse dia. Estamos aqui recapitulando a lição da Escola Sabatina, mas também, gente, é uma alegria estar com ele aqui mais uma vez. E tá aqui, ó, tá aqui, ó. Eu tô do lado do cara, pedi pra ficar do lado do camarada, do Fabrício, pra pegar um pouco de poder aqui dele. Poder, um menino é poderoso, é pressão total. Líder jovem aqui da nossa Associação Paulista Leste. O melhor, não tem igual. E não é só da Paulista Leste, mas o cara é top das galáxias. Eita. Pastor Fabrício, casado com a Aline, o pai do Fabricinho aí também, que tá longe, ele vive chorando aqui no meu ombro. Tá longe, mas tá estudando, tá aprendendo. Em nome de Deus. Pelo que eu tô percebendo aqui, Uma não alegria. é só eu que tô chorando, não, hein? Né? Tem os pais chorando aí também, meu filho foi embora. Nem me fale. 2024 promete muito choro, viu? Nem me fale. Mas aproveitar e mandar um abraço pra Nil, secretária do Ministério Jovem da Paulista Leste, Aline Leão. Olha só, declaração de amor. Um beijo cara. pra você. É isso aí. Sem você o Ministério Jovem não rola não, viu? É isso aí. Um beijo, tá?
A gente se vê em breve. Ó. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui. Obrigado por estar com vocês aqui. Você também tem acompanhado a gente aí. Não esquece de perseguir a gente aí nas redes sociais. Nosso perfil aí do Instagram, @jovensadventistasapl. Você acompanha o conteúdo, os bastidores, os cortes da semana, os projetos, os desafios que nós temos. O projeto Maranata Modo On, que é a ênfase para o ano agora. Vem aí grandes coisas acontecendo aí nesse trimestre, finalzinho, início do próximo, vai ter uma grande convenção Maranata, tem muita coisa linda aí, vamos estar todos juntos ali celebrando. Essa que é a maior razão da gente estar aqui falando, conversando, aproveitando a liberdade religiosa que temos para falar que o Senhor logo vem. Então Amém. aproveite ao máximo, tá bom? E também acompanha aí nosso canal do YouTube, Paulista Leste, acompanha o nosso material, nosso conteúdo, sempre liberado no início da semana, em vídeo, se você assim preferir, com minutagem e tal, compartilhe o conteúdo, sempre liberado para você acompanhar já desde o início da semana, tá bom? E também, se você quiser preferir em áudio, na sua plataforma de áudio preferido, você escolhe lá, procura por podcast no contexto, e você vai poder acompanhar esse conteúdo também em áudio, beleza? Esperamos que ele cumpra o seu objetivo, que seja um recurso a mais aí para fortalecer a sua relação com Deus, beleza, gente? Quero também agora pedir aqui ao pastor Cícero Nascimento, meu brother, meu companheiro de choro aí, com É isso aí. os filhos. É isso aí. Mas os dois também. Faz oração pra gente aí, pede a bênção de Deus, brother. Vamos Para o orar. estudo de hoje, vamos lá. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia que estás nos concedendo, pela oportunidade que temos, Senhor, de recapitularmos a lição, aquilo que aprendemos durante a semana, de falarmos um pouquinho sobre o teu amor, teu cuidado, Senhor Deus, que tem para cada um de nós. Abençoe a nossa juventude, abençoe todos aqueles que estão ouvindo ou estão assistindo, Senhor Deus, esse podcast, que eles estejam sob a tua proteção e que, acima de tudo, o Senhor esteja, Senhor Deus, ao lado deles, os protegendo de todo mal, de todo perigo. Amém. Esteja conosco também, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Amém. amém. Obrigado, brother. Tema da semana, esse tema aqui acho que é o âmago, quase a metade da lição já da temporada aqui. Tema muito interessante, separação, igreja e Estado. Esse é o tema da semana, com a posição bíblica de Jesus sobre esse assunto. Já está aqui na tela já aqui o tema da semana. É importante que você acompanhe aí o que você puder nesse bate-papo que vamos ter agora aqui, porque é um assunto foi muito presente no dia de Jesus e agora muito mais, né? Foi assim também na Idade Média, em nossos dias também, e vai ser mais ainda nos dias que antecederão a volta de Jesus. O texto base da semana, o tema é separação igreja e Estado, e o texto base está aqui em Mateus capítulo 23, a partir do verso 15. Na minha versão, diz assim, 22, a partir do verso 15. Aqui está. Então, os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes, algumas pessoas falam herodianos, Sim. para se encontrarem com ele. Disseram: mestre, sabemos que o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus e é de acordo com a verdade. Um caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Olha que coisa, hein? Verso 17. Agora, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disto. É certo pagar impostos a César ou não? Olha, até aqui você tá aqui, né, César? Brincadeira. Eu tô aqui. Nossa, mano. É Meu amigo. certo pagar mais- impostos a César ou não? O que eu mais gosto é a próxima frase. Vai. Jesus, porém, sabia que é de sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? Aí o povo disse: de César. Responderam: então deem a César E é isso aí. o que pertence a César, mas não esqueçam de dar a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Nossa, esse é um texto muito interessante, né? O tema da lição toda, falando sobre liberdade. Todos os temas estão tratando essa ideia, essa importância do tema da liberdade religiosa, e parece que Jesus aqui, de forma muito categórica, ele apresenta uma distinção, uma separação que deveria existir de forma clara na mente dos seus súditos entre
aquilo que pertence ao Estado e aquilo que pertence a Deus, né? Aquilo que é dever do Estado e aquilo que é de direito de Deus, né? Essa separação é muito clara na mente de Jesus, e aquilo que poderia e deveria ser um pretexto para que Jesus fosse acusado, né? E também, de certa forma, ser preso, quem sabe até morto, ser de alguma forma um recurso para incriminá-lo, seja por apoiar, né, a devolução dos impostos a César, ou por pedir ao povo que não fizesse, né? Ele já tinha tudo já montado, esquematizado para que Jesus fosse apanhado, né, e fosse incriminado. Mas Jesus, com a sua resposta, segundo o texto, diz que eles ficaram emudecidos e não tiveram mais condições de dialogar ou até mesmo de acusar ou tentarem acusar a Jesus. Quando eu ouço essa história, né? Eu não sei, sabe aquele meme que a gente vê na internet? Que cai o óculinho na cara da pessoa, assim, todo mundo... Oh! É essa cena que eu imagino, né? Jesus ali meio que mitou, né? Porque as pessoas ficaram tão sem reação, né, com a resposta de Jesus. Foi uma resposta tão boa e tão bem pensada, né? Que eles não tiveram o que fazer, né? Tentaram lá com a armadilha para cutucar Jesus, para quem sabe pegar um vacilo. E, na verdade, eles que foram pegos totalmente desprevenidos, surpresos, que tiveram que ir embora assim com o rabinho entre as pernas, como diria minha avó. Mas olha, é uma resposta, embora inusitada, carregada de uma grande verdade, né? Jesus faz aqui uma separação muito interessante em torno da igreja e do Estado. Né? Igreja e Estado. Vamos lá. Tema da semana: separação, igreja e Estado. Tirinha na tela, tá ali, minha gente. Olha o meme tão esperado dessa bancada. É isso aí. O pessoal, eu quero comentar, eu entendi o meme, eu entendi. E olha, eu já percebi uma coisa, viu? Quando a galera fica olhando assim pro meme, faz que nem eu, escreve um monte de coisa aqui, né, pra tentar entender, pesquisa no Google, é porque nosso tempo tá passando, gente. Isso aí. Isso é evidente, Isso aí. né? Mas ainda bem que temos aqui a Débora, né, que é especialista Em memes. né, Procurar vai no poder Google. nos ajudar e Memética. dar a você também, porque você não fique moscando aí no sábado pela manhã, sofrendo, né? Meu Deus, o que quer dizer isso aqui? Faz que nem a gente, dá uma bugada aí, fica mais fácil, tá bom? Não temos a Agatha Lemos para nos ajudar aqui, né? Então vamos lá. Meme da semana, tirinha da semana. Eu queria ouvir de vocês sua impressão. O que é que vocês extraíram da tirinha da semana? O que é que ela conseguiu já transmitir, né, nessa introdução da lição para vocês aí? PV tava agora há pouco, né, cara? Vai PV então. PV. Então beleza. Vamos lá. Ele é o como é que é mesmo? Então, Você falou Memética. Memética. A primeira tirinha aqui fala assim, né? Você prometeu não falar mais de política no grupo da igreja. Aí o gatinho assim, com cara de E sonso, parece que é um assim. assunto que gera muita revolta, né? Nossa, Sempre muita você polêmica acha e que não? briga, né? Você acha que não? E gera. Tava chorando, gritando Sempre. aqui, ó. Gritando. Aí o Indignação Sim. total. O gatinho com a carinha assim, ó. Sim, e você acreditou? Maldito homem que confia no próprio homem. Ou no caso, no gato. KKKKK. Ou seja, né, o gatinho bem maldoso ali, bem malicioso, né, nas intenções dele, E né? ao mesmo tempo, nem aí se isso vai causar algum tipo de transtorno no grupo da igreja, né? E o problema é que, apesar daqui ser um meme, né, isso acontece real dentro das nossas igrejas, Sim. né? Muitas pessoas estão tão inclinadas à sua orientação política, né, que se esquecem, como eu já falei na lição passada, que o objetivo é o céu, né? O nosso reino é outro, né? E é isso que a gente vai ver um pouco, né? Como a gente fazer essa separação entre a igreja e o Estado, né? E não dá tanta bola assim como tanta gente dá, né? Eu acho que a gente não devia dar bola nenhuma, na verdade. E aí, Débora, qual foi a impressão que você teve aí? E a nossa igreja, ela é apolítica, então ela não deveria, Pelo né, menos deveria ser, né? Isso, não deveria, né, se envolver nas questões de política e tudo mais. Porém, os membros da nossa igreja muitas vezes não são apolíticos e eles ficam brigando igual a moça da tirinha, uns com os outros. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. E aí um quer impor sobre o outro o que o outro acredita. Então, assim, a nossa igreja é apolítica. Se a gente acredita, tem um partido, digamos assim, isso não significa que a gente tem que impor isso no outro. A gente tem que respeitar o partido do outro, né? O que o outro acredita. Não precisa você ficar igual a mocinha ali e tudo mais. Pastor uma das César. Você é da direita ou da esquerda? Vou dar uma de gato aqui agora. Igual eu falo para as pessoas, eu sou de Jesus, o partido de Amém. Jesus. Igual do time também. É. O pessoal fala, você é corintiano, não sei o que. Eu sou do time de Jesus. Então, Olha aí, eu não rapaz. vou para estádios, só não deixo de ir no isso. JA.
inclusive. Olha aí. Lição da Escola Olha Sabatina, só. estou lá, não estou nos estádios. Eu ouvi certa vez alguém falar o seguinte, que era santista, aí perguntaram por quê. Disse, porque São Paulo disse aos Coríntios, sede santos. Mas é isso aí, meus amigos, olha só. Você não vai perguntar pra mim isso aqui? Vai né? lá, Eu não claro, escrevi só nada aqui. impressão, Não aí não, escrevi mas- nada aqui. Nem Você precisa também escrever, precisa, pastor. cara. Não precisa escrever. Não precisa. Não, gente, é interessante como alguns assuntos acabam trazendo reações diferentes a diversas pessoas, mesmo dentro da igreja. Você pode ver ali, né? Embora Ou tudo bem. especialmente da igreja. né? Ou especialmente dentro da igreja. Você pode ver ali, por exemplo, para um, aquele assunto ali era de menos importância, né? Ele estava irrelevante. Mas para outro, a mulher já está indignada, tá brava, colocando o dedo lá, agora você vai ver e tal. Enfim, como a gente pode ver, né? Agora, uma das coisas é fato, como estes dois assuntos causam divisão na igreja, causa briga na igreja. E não é só na igreja, até no lugar, grupo de família. Sim. Até no grupo de família. Especialmente. Outras famílias. No grupo da família. Eu sei que isso aí já aconteceu lá em casa. Tava lá no grupo do WhatsApp. eu Lá, também. Do nada, cara. E do nada os caras brigando, luta e É. tal, indignado. E um Gente, defendendo um partido, defendendo o outro, né? Eu Tomando anotei na partido. lição, Tomando assim. Se partido. preparem, né? Porque Eu esse anotei. ano é um ano de eleição, né? É um ano Eita. onde os ânimos vão ficar. As amizades que tinham daquele sido, né, jeito. restabelecidas agora vão se desfazer de novo. Eu me lembro, assim, um grande exemplo. Galera mais assim, da mídia e tal. Me lembro dois irmãos, né? Muito conhecidos lá no Rio de Janeiro, vocês conhecem também. Brigaram de se falar. Na época, o presidente da República estava falando, cara, volta a conversar com ele, não sei o quê. Porque um tinha tomado partido político em relação a um presidente e o outro em relação ao candidato que estava assumindo. Ou tentando assumir, né? Cara, isso gerou uma confusão na família, dos caras fazer live um pro outro se destratando. Dois irmãos. E isso é muito comum hoje também, Sem né? dúvida. Mas, perdão, você ia concluir, seu... Não, é isso. E agora, assim, quem de nós, às vezes, não, pra brincar com o outro e tal, enfim, Pegadinha, você não... uma piadinha, Você né? não dá uma piadinha, né? Você não faz uma né? piadinha. Tipo o gato aqui, ó, sabe? Faz uma piadinha e tal, enfim, isso aqui. Então, às vezes a gente acaba caindo nessa aqui também, viu? Eu acho que a minha percepção aqui é que esse é um assunto que nunca vai sair do nosso contexto humano Não. aqui, né, cotidiano, dessas realidade que a gente vive, né, de um regime político, né, não importa qual seja ele autoritário, totalitário ou democrático, enfim. Mas é uma coisa, inclusive, é uma coisa muito comum nos dias de Jesus, né? Ele viveu e entrou na realidade de um contexto político muito pesado, né? Não era um regime como é o de muitos lugares, né? De alguns lugares do mundo, como aqui no nosso, aqui do Brasil, né? Democrático, tem um congresso. Não, era bem totalitário, um cara mandava, era império mesmo, acabou. Havia toda uma relação, né, entre as autoridades, instituições religiosas, o Sinédrio e tal, que eram os judeus, estavam sendo subjugados por Roma. Havia uma certa, né, conversa entre eles, no final das contas mandava e acabou, e tem muita conversa. Então, até no dia de Jesus, esse foi um assunto destacado, né, e motivo para que houvesse, até para criar discórdia, né, para criar confusão, para criar algo para que Jesus fosse acusado, para que Jesus tomasse algum tipo de posição e ele não tomou, né? Isso é muito frustrante para aqueles que o seguiam na época, mas não é um assunto que a gente não tem como evitar essa realidade, de que é um assunto que a gente tem que tocar, tem que conversar. Ao mesmo tempo, você não precisa se desesperar, cara, você achar e depositar todas as suas fichas de solução das coisas que existem fora do lugar neste mundo a um contexto, algum partido político, alguma resolução política. O fato é que Jesus falou claramente, olha, vocês não vivem nesse regime, vocês não estão aqui, não dependem do sistema de governo para poder funcionar, água, luz, segurança, energia, educação, então dê ao governo o que é do governo. É injusto ou não? Devolva. Você não está nesse sistema, devolva. Só não esquece de que tem coisas que pertencem a Deus, e não é só imposto, é tudo na sua vida. Eu quero tudo, porque eu sou o mais importante de tudo. Você não é uma parte de um imposto. Você pertence a mim. Não é? E o que eu quero não é uma parte da sua vida, igual o governo quer um imposto. Eu quero é tudo. Eu quero assumir o controle da sua vida, inclusive da sua forma de viver, de tratar as pessoas e reagir quando você é contrariado, né? Então, a Bíblia fala muito, né? A gente conversou muito nessa temporada até agora, né? Sempre voltando sobre uma realidade que envolveu, né, o cristianismo, no período da idade, né, do século XV, XVI ali e tal. E eu até queria pedir para o pastor César, né, porque um dos maiores, né, representantes também da Reforma Protestante passou por um desafio, né, o desafio de fazer ou não o que estava de acordo com a sua consciência.
E isso tem muito a ver com relação à liberdade religiosa, é isso mesmo, pastor Zé? Sem dúvida, tem tudo a ver com a liberdade religiosa, principalmente no momento da reforma. E a gente pode ver assim, os ensinos dos reformadores, nós já vimos aqui, eles estavam pautados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, eles, vamos dizer, redescobriram os ensinamentos bíblicos e também o ensinamento de justificação pela fé, algo que era contrário àquilo que a igreja na Idade Média estava pregando. E havia também uma união na igreja-estado naquela época, aonde havia, eu diria assim, é como se uma mão lavasse a outra, sabe? Era mais ou menos isso que tinha, ou seja, a igreja ajudava o Estado, o Estado ajudava a igreja e tal, enfim, o Estado concedia umas terras, pode construir aqui, dava o material, aquele negócio todo e tal, enfim, e a igreja de alguma forma ali ajudando a manipular as pessoas, a permanecer sobre aquilo. Aí o que acontece? Acontece que eles acabam aqui fazendo até um local lá chamado a Dieta de Worms, né? Em 1521, eles chamam Lutero e diz, Lutero, você tem que se retratar o que você está dizendo, você está causando um cisma entre a igreja e o Estado. Que negócio de nova liberdade. Esse negócio de nova liberdade religiosa que está pregando aqui agora, essa liberdade, que liberdade é essa? E ela liberdade veio, em Cristo. E ela veio como resultado do estudo da Bíblia, interessante, né? Exatamente, veio como resultado do estudo da Bíblia. E ele disse, você tem que se retratar. E aí é interessante o que o próprio Lutero diz, é perigoso a um cristão falar contra a consciência. E ele disse, eu estou aqui, permaneço aqui, independente do que vocês quiserem fazer, eu não vou mudar a minha opinião com relação àquilo que eu tenho pregado. E é interessante que realmente era sobre isso que estava sendo tratado, porque na última partezinha da lição de domingo, diz assim, eles não aceitaram, ou seja, os reformadores, não aceitaram nada que limitasse a liberdade do povo de publicar e ensinar a palavra de Deus. Em outras palavras, quando Lutero ele quis lá, por exemplo, fazer a tradução para o alemão e tal, para que as pessoas tivessem a Bíblia, eles queriam limitar isso daí, não. E outra, ele começou a publicar a Bíblia também. Você que talentar assim, mas todo mundo lê esse negócio. Exatamente isso que eles não queriam. Eles queriam continuar com o controle da mente das pessoas e tal, enfim, continuar controlando. Então aqui a gente pode ver o seguinte, Lutero ele foi muito firme com relação a isso, não foi fácil, porque diz que o imperador Carlos V, inclusive, queria matá-lo, queria eliminar. E aí a sorte dele, ou lógico, não sorte, mas Deus, providência divina, né? Providência divina, Deus ali atuando. Diz que tinha um eleitor ali da Saxônia que acabou raptando ele, olha só, ele raptou ele, né? Levou em segurança para um castelo lá, a cerca de 200 quilômetros, e diz que, e ali naquele castelo ainda tem uma história muito bonita, que ele começa realmente ali a fazer as traduções da Bíblia e tal, aquela questão toda lá, e aí diz que muitos príncipes acabaram lendo os materiais que ele tinha escrito, se converteram. E aceitando, né? E foram esses que depois ainda o livraram lá de morrer mesmo ali, livraram ele e continuaram ao lado dele. Então a gente pode ver o seguinte, que Deus ele esteve à frente desse momento da reforma, mas algo é fato que aconteceu aqui. Aqui nesse momento, como a própria lição diz, a brecha entre a igreja e o Estado havia sido criada. Por mais que Carlos V tentou remediar a situação, dar um fim em Lutero, não conseguiu fazer isso. Ou seja, houve ali uma brecha. E é claro, algo que realmente Jesus já tinha dito lá desde o começo, meu amigo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, mas não misture as coisas. Então a reforma ela foi muito importante nessa questão aqui. Achei legal aqui no final, aqui a Ellen White, no livro Grande Conflito, ela diz o seguinte: em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. É isso mesmo. Cara, mas a maioria não pensa assim, cara, não interessa, consciência é consciência. Achei muito legal, né, falando de consciência, né, um livro, então, recomendo aí também, viu, você que gosta de assistir filmes, um filme muito legal, Até o Último Homem, virou sucesso no cinema aí, inclusive o protagonista é um jovem adventista, né, que ele vai para ser alista para a Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra, pela Segunda Guerra, não é isso? Segunda Guerra. É isso mesmo. E aí, chamaram Desmond Doss, né, ele foi lá e já no seu alistamento ele falou que, olha, eu não uso armas. Por quê? Não, porque minha consciência não permite usar armas. Então eu aprendi que não, eu posso ajudar, posso ir como médico, mas com arma eu não uso. Mas começar pra guerra sem arma. E aí virou toda uma questão toda, até a corte marcial se reunir para poder aprovar ele ir pra guerra. E foi uma das pessoas que mais fez diferença, uma das mais honrosas condecorações que ele recebeu, porque foi uma das que mais salvou pessoas em uma situação de guerra sem usar uma arma. Por quê? Porque era uma questão de consciência. Ele aprendeu na Bíblia que não devemos matar, um mandamento. E eu prefiro morrer, mas eu não mato. Interessante, né? Como a questão da consciência para Deus é muito importante, né? E é muito importante que a gente entenda o valor disso também, né? Foi assim na Reforma Protestante, e isso ocasionou uma cisão, né, entre o Estado e a religião,
ou a igreja predominante da época, para que hoje tivéssemos essa noção. É lógico, né, que é muito rápido para que isso mude, né? A gente vive num país cristão, no caso aqui o Brasil, e por vezes ou outra a gente percebe o interesse do governo atual ficar priorizando ou tentando ter algum tipo de religião popular, né, uma religião do governo, para tentar estabelecer algum tipo de norma religiosa para todo mundo, né? Sim. Sendo que o desafio é a gente ter liberdade para todo mundo, É isso mesmo. né? Inclusive de não crer. E é interessante isso aqui, como a gente percebe isso tão claro, né? Que pessoas se levantaram, né? E com a sua consciência decidiram não ir contra ela, por estarem descobrindo o que estava escrito na palavra de Deus. Bom, falando agora diretamente aqui da questão do episódio, a gente até leu sobre isso aqui também, né? Havia todo um contexto ali, né? Entre aqueles que estavam tentando instigar Jesus a cometer algum tipo de falha. Eu queria pedir aqui a Débora que nos ajudasse na parte do compreenda aqui. A imagem. Interessante, né? Uma moeda em minha mão não ia fazer muita diferença, né? Mas uma moeda na mão de Jesus, cara, viram das lições mais incríveis, né? Já repetidas, estudadas e reestudadas ao longo da história, dentro e fora da Bíblia. E aí, Débora, o que é que você queria destacar desse dia? Por que essa resposta de Jesus ela foi tão importante para a nossa compreensão sobre o tema da liberdade religiosa? Ó, eu marquei algumas frasezinhas aqui. Os inimigos de Jesus se esforçavam bastante para tentar prendê-lo com suas próprias palavras, assim como nós já falamos, né, aqui hoje, que eles iam atrás de Jesus de todas as formas, eles queriam atacar Jesus de todas as formas. Inclusive, eles queriam usar as próprias palavras de Jesus para tentar pegar ele ali de alguma forma. Entretanto, Jesus não tinha medo de ser firme e tomar partido em certas questões. Independente da opinião pública, ele a respondia de maneira a desarmar e silenciar os seus críticos. Essa incrível habilidade é perfeitamente demonstrada no primeiro teste de perguntas que Jesus enfrentou em conspiração criada pelos fariseus herodianos. E as tentativas de enfraquecer a credibilidade de Jesus, atraindo-o para as disputas políticas, só fortaleceram sua influência. E aí o que nós podemos aí fazer, linkar aí com relação ao título, né? A imagem. Jesus, ele passava a imagem, até porque ele é isso, mas ele passava a imagem de verdade, de ser puro em aquilo que ele falava. Então, ele era realmente verdadeiro em tudo que ele falava, e essa era a imagem que ele transpassava às pessoas. Então, conforme mais as pessoas atacavam a Jesus, mais os outros que estavam ali ao redor passavam a acreditar, porque eles viam na resposta de Jesus. Igual na questão do deserto, quando Satanás veio para tentar atacar Jesus, que é a mesma coisa aqui que nós estamos falando nessa lição de segunda. Satanás falava uma coisa, aí Jesus ia e falava, está escrito. Então ele já provava pela Bíblia, está escrito isso, isso, isso. Então ele já mostrava para Satanás que ele não estava certo, que Jesus estava certo e com base bíblica. Interessante que a pergunta deles, né, que envolvia a questão de política, né? Sim. Porque a questão era essa, né? Interessante, a Alessandra mencionou 3 assuntos muito recorrentes, né? Quando tiveram conversar, embates envolvendo Jesus, né? Interessante porque Mateus me registra aqui, claro que Mateus está organizando aqui os registros a respeito da vida de Jesus, mas depois dessas 3 perguntas seguidas, né? Pelos herodianos, os saduceus e os fariseus, ninguém perguntou mais nada para Jesus. Foram 3 perguntas e depois no final Jesus perguntou para eles, né? Quem é o filho do homem, não sei o que e tal. E eles não responderam, né? Porque se responderam, João Batista fez milagre em nome de quem? Ele fez milagre em nome de quem? Se eles falassem de Deus, então estava reconhecendo João Batista. Né? Se falassem que não, o povo ia apedrejar eles, porque sabia que João Batista não era um homem qualquer, né? E eles ficaram calados, né? Mas as perguntas envolviam política, né? Dia a dia, no caso aqui imposto, né? O que é a imagem dessa moeda? A resposta de Cristo já chamou eles a atenção. Cara, é de César, então é de César, então devolve a César o que é de César. Casamento, os saduceus perguntaram sobre casamento, né? Se o cara morrer e o irmão dele casar com a esposa, 7 irmãos casados, todos morrerem, a esposa morrer, e no final vai ficar com quem? No céu, né? Então vocês esqueceram, cara, que Deus tem solução para tudo. Vocês não compreendem o poder de Deus? Você, aliás, se desconhece a palavra de Deus, ele tem solução para tudo, até para aquilo que parece tão enrolado aqui, ele tem solução. Então, vocês têm que ser, os saduceus eram céticos, né? Porque eles não acreditavam em anjo, milagre, religioso, não acreditavam em nada sobrenatural. É muito estranho, né? E a última coisa que envolvia a teologia, né? Porque os fariseus perguntaram qual é o grande mandamento.
Então a gente percebe aqui que todos esses temas que eram muito comuns e hoje também muito atuais, né, são os assuntos também ainda muito recorrentes, né? Até no caso aqui nas lições anteriores, que Constantino fez de tudo para criar uma espécie de teologia, né, política, né, teologia da libertação, teologia da prosperidade. É um monte de teologias criadas em torno de assuntos que tem que ver com o dia a dia das pessoas, né? E o estudo sobre Deus não tem nada a ver com as questões, não dá para você misturar com as coisas que tentam forçar, né? Teologia da prosperidade, se fizer tal coisa, Deus vai te abençoar. Então muitas coisas foram criadas a partir de um assunto que não tinha nada a ver com questões do dia a dia. Mas Jesus, ele quando é perguntado sobre isso, do dia a dia nosso da terra aqui, né? Mas quando ele é perguntado sobre isso, você percebe claramente Jesus, ele tendo sobriedade, né? Para fazer as pessoas pensarem, cara, isso aqui tem a ver com o dia de vocês, o dia a dia, a política, o Estado. Tem que ver com aquilo que vocês vivem aqui nesse regime. Então devolve. O imposto é fundamental para poder ter o que vocês precisam para o dia a dia. Mas não esqueçam de fazer separação, né? Porque tem coisas, né, que pertencem a Deus, né? Tem coisas que Deus requer para Ele. Como você vai tratar as pessoas. Você lembra? Dízimo e oferta, lembra? Olha, vocês são fiéis no cominho, no grão, em tudo, mas vocês acham que por serem fiéis nisso, vai dar o direito de vocês não serem mais misericordiosos, de vocês não honrar o pai de vocês, de vocês não serem mais amorosos? Então, não é uma coisa em detrimento da outra. É uma coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é o que a lição de terça fala, né? São duas áreas distintas. Igual o senhor está falando. Sim. Eu vejo assim, a sabedoria de Cristo é incomparável, né? extraordinária, não existe, não tem como a gente realmente descrever. Aqui haviam 3 grupos de pessoas. Haviam os fariseus, e os fariseus, eles eram contra o governo da época. Eles eram contra, eles não queriam saber do governo da época, eles eram nacionalistas, e não queriam saber mesmo. Nós temos aqui os herodianos. Herodianos eram aqueles que eram seguidores de Herodes ali e tal, que eram judeus também, judeus, mas tal, que enfim, se renderam ao regime político da época. E tinha os saduceus, que aqueles sim, eles se aliavam ao governo para ter algum tipo de benefício. Eles se aliavam ao governo para ter algum tipo de benefício. E é interessante que mesmo eles tendo as divergências entre eles, parece que eles estavam unidos para de alguma forma destruir Jesus. Eles estavam unidos. Mas olha só como Jesus ele tem muita sabedoria. Se Jesus dissesse, você tem que dar imposto, se Jesus dissesse que tem que dar imposto, eles iam contra ali, por exemplo, que tinha um grupo religioso que achava que, na verdade, era uma exploração, que eles estavam sendo explorados por Roma. E era mesmo, né? Se Jesus dissesse, não, vocês não precisam dar imposto, ele estava indo contra Roma. Como? Roma institui imposto agora. Então, realmente era uma estratégia. E olha só o que Jesus fez. Jesus deixou bem claro agora a separação. Deixou bem claro a separação, dizendo, meu amigo, separa aquilo que é de Deus e separa aquilo que é do governo, aquilo que é do... Tanto que ele usa uma imagem. Que imagem ele usa? A imagem de César. Ele mostra César, tá vendo? Quem que é isso aqui? É César. Então, meu amigo, pode dar o que é dele, mas dá a Deus aquilo que é de Deus. Em outras palavras, vocês podem estar junto, ó a sabedoria de Cristo. Vocês podem estar junto aí, maquinando contra mim, mas vocês sabem de uma coisa, separa a igreja, separa o Estado, não podem ficar juntos. E segundo lugar, Jesus ele não falou nada daquilo que eles pensavam, né? Jesus tinha 2 opções, na verdade na cabeça das pessoas que estavam tentando Jesus com essa pergunta, eles tinham 2 coisas na mente, ou Jesus vai dizer que sim ou que não, que a gente deve dar imposto ou que não deve dar imposto. Jesus ele foi completamente contra o pensamento recorrente daquele povo, né? E é legal notar que essa sabedoria, né, ela tá disponível pra gente, né? O que eles cita aqui no final, né? Que aí usa aquele verso, né? Que se alguém quer sabedoria, peça ao Pai, né? Que dá a todos sem discernimento, né? Então, assim, se a gente quer buscar responder essas perguntas mais difíceis, né? A fonte de toda a sabedoria é Deus, né? E por intermédio de Jesus Cristo a gente pode encontrar essa sabedoria, né, para fazer essa distinção, né, das 2 áreas. E todos nós precisamos, porque se tem um assunto, gente, que precisamos ter sabedoria, discernimento, tato, esses assuntos se envolvendo, né, hoje, atualmente, política, família, casamento, formatos de família, né, teologia, né, compreensão sobre quem Deus é verdadeiro, ele é justo, não é, ele é mau, é confiável, tanta gente deturpando na imagem sobre de quem é Deus, né? Então são assuntos que realmente precisam de nós, requer de nós a mesma sabedoria que Jesus também teve, né? Interessante, as tentativas de enfraquecer a credibilidade de Jesus atraíram
atraindo para as disputas políticas, só fortaleceram a influência dele. E é interessante, toda vez que ele respondia a algo, para cada pergunta aparentemente difícil, impossível, ele tinha uma resposta incrível. E isso só fortalecia, né? A posição dele, que obviamente está na Bíblia, ele não se envolvia, não fazia questão de ficar advogando, militando, despertar, meu reino, não é, meu reino não é daqui. Se fosse, eu agiria de outra forma, mas como não é, então era outra coisa que ele queria ensinar para nós, né? E essa forma de viver, ela vai nos dar condições de viver uma vida equilibrada e sábia, para que a gente tenha condições de conversar. Não fique nem a garotinha lá da tirinha lá desesperada que vocês tocar nesse assunto. Não, Jesus com serenidade respondeu, tocou no assunto e olha, vamos para cá, vamos para o que realmente importa, Isso aí. que é aquilo que pertence a Deus. Vamos lá. Agora aqui na parte do comente, queria ver o PV agora aqui, né? Duas áreas bem distintas, né? Já começamos a falar sobre isso aqui, né? Mas quais são essas duas áreas distintas que Jesus apresenta para que a gente tenha muito claro o que deve ser distinto uma da outra? Que áreas são essas, PV? Aqui a lição de terça-feira, né, ela vem falando dessas duas áreas distintas e traz o capítulo 13 de Romanos, né, como a base desse estudo, né, o que Paulo escreve, né, aos Sim. romanos sobre essa questão de obediência às autoridades, né. Então, e eu acho muito engraçado porque Paulo segue exatamente aquilo que é o conselho de Cristo, né? Nada mais que isso, né? E para aquele povo, né, que vivia naquela época sobre o jugo romano, né, e via a corrupção do governo romano. Não era uma mensagem fácil de ouvir. Não, né? não era uma mensagem fácil. Os romanos estavam perseguindo o povo, né, crucificando, né, os cristãos, né, jogando no meio dos leões para ser devorado vivo, né? E como Aí assim? Paulo chega e fala, tem que obedecer às autoridades. Exatamente. E é muito legal, né? Tem o verso 8 que diz assim, né? Paguem todos os tributos que lhes são devidos, né? A quem é de tributo, tributo. A quem é de imposto, imposto. A quem é de respeito, respeito. A quem é honra, é honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto amor um para com os outros. Pois quem ama, cumpre a lei. É um tapa na cara, né? Pá! Se você Sua obrigação é essa. Se você dá a Deus o que pertence a Deus, Uhum. se você ama a Deus acima de tudo, você vai ser o melhor cidadão da face da terra, cara. Você vai amar o próximo como você mesmo. Uhum. Você vai respeitar o próximo como você mesmo, você vai respeitar seu pai, sua mãe, você vai pegar no que não é seu, você não vai ser desonesto, você não vai mentir, você não vai ficar cobiçando nada que é do outro. Cara, é uma sociedade perfeita, né? Então Paulo, ele levanta mais uma vez os dois mesmos princípios, né? Cara, bote a religião no seu lugar, coloca o Estado no seu lugar, faça distinção entre essas áreas, porque uma coisa não anula a outra, mas uma coisa não se mistura com a outra. E essa é a questão, né, que Paulo está falando. E o que eu acho mais engraçado nesse verso é que ele cita bem no finalzinho, assim, né? Então, a única coisa que você pode ficar devendo é o amor ao próximo. Né? Porque quanto mais você deve, quanto mais você tem disposição para dar, melhor vai ser para a humanidade, né? Então, assim, mas no âmbito político, no âmbito de obediência às leis, no âmbito da civilidade, né? Você tem que cumprir suas obrigações. Esse é o dever de todo aquele que é o verdadeiro cristão. E esse ponto de equilíbrio, poxa, César, obedecer cegamente ao Estado, o Estado não tem que fazer e tal. Que momento ou em que situação a gente não deve obedecer? De forma alguma. Eu já vou responder a pergunta, só queria voltar um pouquinho aqui, pode ser? Já vamos voltar um pouquinho aqui. Mas é o seguinte, gente, eu estava vendo aqui, isso é um teste pra gente. Ali tá dizendo, ó, a quem tributo, tributo, a quem isso e tal, a quem imposto, imposto e tal. É um teste pra gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pode ver, não tô dizendo que a gente vê, mas a gente pode ver um governo corrupto. E a gente acaba sendo tentado a ser corrupto também. Porque o governo, ele faz isso, aquilo, aquele outro e tal, enfim. Então eu vou sonegar imposto. Pastor, a gente tem até uma frase pra isso, né? O jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Você percebe? É um teste pra gente isso também, é um teste. Por isso Jesus chegou, deixou bem claro isso daqui, né? Mas respondendo a sua pergunta é o seguinte, até que ponto a gente pode ter, ser sujeito, né? Ou submisso, ou obedecer, ou dar honra à autoridade? Até o momento em que ela não conflita com a lei, os ensinamentos de Deus, claro, assim diz o Senhor. Uhum. A partir do momento que começa a conflitar, aí tem aquele texto bíblico lá, que está lá em Atos capítulo 5, verso 29, que diz assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então é até ali que a gente vai. Boa.
Então, o parâmetro continua sendo a palavra, né? Para ter essas duas áreas bem distintas entre política, né, e religião, entre Estado e igreja, para saber mesmo, ter noção dessa separação, somente tendo uma visão clara, né, sobre aquilo que Deus pede para cada um de nós, né? Então, a quem honra, obedeça, submeta, devolva, imposto, ok. Mas não esqueça que mais importante do que isso é você obedecer a Deus. É aquela, vamos dizer assim, aquela herança da reforma. Ou seja, a reforma ela deixou bem claro que eles descobriram tudo que descobriram através da palavra de Deus. Só que para isso, a ter consciência, nós também precisamos ter um contato diário com a palavra de Deus para saber qual é o claro, assim diz o Senhor. Uhum. Ok. Então, caminhando agora aqui para a parte do nosso hipertexto, eu queria até pedir a ajuda de vocês aqui, a palavra-chave da semana. Olha, legal, né, cara? Estado, né? Tem vários estudos sobre isso, um Estado maior, um Estado como uma mãe, providenciando tudo. Outros dizem que o Estado só tem que providenciar o que é a obrigação dele, né? A segurança e tal, etc. Mas não pode interferir tanto diretamente nas decisões do cidadão. Há vários, né, modelos diferentes, né, que advogam sobre a importância disso. Mas independente desses extremos ou dos modelos, a palavra-chave da semana é Estado. E qual o papel, né, do Estado na vida do cristão, né? Porque Paulo quer dizer que o Estado é ministro de Deus. Ministro de Deus. Ministro de Deus. São ministros de Deus. É algo estabelecido por Deus para que inclusive haja respeito para que o Evangelho consiga ser pregado em todos os lugares, né? E eu queria ouvir de vocês qual texto que vocês escolheram aí, qual é a palavra que vocês queriam agregar aqui na Rede Semântica, começando aqui pelo pastor César. Beto! Vamos lá então, meus amigos. Texto e qual é a palavra que você queria... O texto aqui, o PV já falou o texto, mas eu vou ler o texto, está lá em Romanos, capítulo 13. Nós vamos lá para Romanos, capítulo 13, e eu gostaria de ler o versículo 7. E aqui diz assim: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. E a palavra que eu gostaria de destacar aqui é respeito. Respeito pelo Estado. Eu posso não concordar com aquilo que está sendo oferecido, que está sendo imposto pelo Estado. Mas ainda assim, nada faz ou pode fazer com que eu não respeite. O respeito acima de todas as coisas. Nós vemos, por exemplo, ali, a gente viu até na tirinha lá, né? Aquela mulher lá já estava indignada. Por que você está aqui colocando mandou no grupo lá de novo e tal, enfim. Ela estava brigando, ela estava xingando, ou seja, já estava ali no limite do respeito, percebe? Uhum. Então, o respeito é importante, gente. Não importa da onde a gente veio e tal, enfim, da onde a gente é. Não, eu sou assim mesmo, não levo desaforo para casa e tal, enfim, comigo é assim, bateu, levou. Não é bem assim. Jesus nos ensinou algo diferente. Ele disse o seguinte: se alguém bater na tua face, então vira outra. Se alguém pediu para andar uma milha, então anda outra. Se alguém está pedindo um imposto disso, então vai lá e tal, enfim, tudo com respeito. Quer dizer que eu tenho que concordar em todas as coisas? Não, mas eu respeitosamente discordo respeitosamente. O respeito, eu creio que acima de todas as coisas precisa acontecer. Ok, bom. Interessante, aqui a gente aprende, estuda, a gente está aqui recapitulando, pensando sobre esse assunto e tal, mas na hora que começa o ano da eleição, quando começa a hora do voto, quando começa as urnas chegarem, as pesquisas, a galera esquece tudo, bota tudo num balaio só, e que negócio de princípios, negócio de orientação da Bíblia, né? Então a gente percebe que quando há um desrespeito às orientações de Deus, né, especialmente as de Deus, a gente percebe que cria-se muitas aberrações, né? Uhum. Tal ponto de haver uma polarização da igreja, a igreja se posicionar em torno de A, ou de B, ou de C. Isso é terrível, né? Porque é justamente o que Jesus mais orientou que a gente não fizesse. E é interessante, né? Como a gente é tentado a gente não entender o papel do Estado e o papel da igreja. Porque quando essas coisas são confusas, aberrações, historicamente, né? Aberrações já aconteceram. E hoje não é diferente. Débora, texto e qual é a palavra? O texto está em Atos 5, 28 e 29. E diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Na verdade eu não li o 28, né? Dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jesus de vossa
é doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E aí o 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí a minha palavra é obediência. Ok. Tá aí parecida também com a do pastor César, né? Nós temos que ter um equilíbrio entre a igreja e o Estado. Porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então, nós temos que seguir as leis do homem aqui. Porém, quando ela passa a entrar em conflito com a lei de Deus, esse é o nosso limite, assim como já foi dito. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Dar a César que é de César, mas também dar a Deus que é de Deus. Uhum. Colocando sempre Deus em primeiro lugar. Isso, esse é o princípio mais importante, né? O fato Sim. de que quem está em primeiro lugar, aonde está cada coisa, né? Tudo que o Estado criou é muito importante, são estabelecidos para manter a ordem e tal, mas olha, não venha negociar a minha fé não, porque é questão de consciência. Entre Deus, qualquer lei que tiver que for contrária à lei do meu Deus, da Bíblia, eu não vou seguir. Eu vou obedecer Consciência. a Deus, né? Achei isso fantástico, né? Eu fico tentando imaginar, até você não tocou aqui na parte de quarta-feira, achei muito fantástico isso aqui, né? E uma galera, né, cara? Nós todos somos tentados a, sabe, defender de forma apaixonada o nosso preferido, nosso candidato, partido e tal. Parece que é a solução do mundo, né? E eu fiquei assim pensando, já imaginou se a gente tivesse a mesma paixão, a mesma eloquência, a mesma disposição de tempo pra gente falar do reino? Pra gente falar dessa que deveria ser nossa prioridade? Obedeça Sim. a Deus primeiro de tudo. Seja fiel a Deus. Não tenha medo. Guarde os mandamentos dele. Já imagina se a gente tivesse a mesma paixão, essa mesma disposição. E a gente percebe claramente, né, que quando isso acontece é porque realmente os papéis de Estado e Igreja eles não estão definidos na mente dessa pessoa. Por isso que é tão importante a gente observar e reavaliar. Cara, eu tô realmente... A energia que eu dedico a isso é a mesma energia que eu dedico para falar do amor e da obediência que as pessoas devem ter em relação a Deus, ao meu Deus, que, segundo a Bíblia, deve ser a nossa prioridade. Então é uma coisa para a gente parar e refletir também. PV, teu texto, a palavra, rapidez, vamos lá. O meu texto é Tito 3:1, que diz assim: lembre-se que, lembrando-lhes que se sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. E a palavra que eu tinha extraído também era obediência. Olha aí, obediência. vocês estão aí, né, de competindo aí, né? Tá vendo, né? Interessante, né? Deus nos criou, né? Como também o Estado, né? Pode ser usado para beneficiar, para ajudar as pessoas, né? Para dar uma melhor qualidade de vida, etc e tal. A despeito das limitações que a gente vê na TV, e tanto escândalo e tal, corrupção, mas foi criado para isso. E nós, como cidadãos, fomos criados para promover esse bem, né, comum entre as pessoas, né? Deus nos salvou para a prática das boas obras. Não necessariamente deveria ser só uma postura ou uma atribuição do Estado, né? Mas todo aquele que foi salvo por Jesus, né? As boas obras é a obrigação do cristão para com o Estado, né? Interessante, Então, assim, interessante. A prática. Que é nada mais que a constituição de um grupo de pessoas que vive ali, né? As pessoas que vivem naquele Estado. Bom, assim como Jesus falou claramente no passado em relação a essa separação, né, entre Estado e Igreja ou religião, Jesus também deixou categoricamente, é a verdade para eles no passado, para nós também, né? O meu reino não é deste mundo. Então toda a tentativa que houve no passado de criar uma teologia social, uma teologia da libertação, uma teologia da prosperidade, todas essas teologias, essa escatologia que apresenta, parece que as soluções humanas vão resolver aquilo que só Deus diz que vai resolver, todas são frustradas, são furadas, não é? Então, todo esse cenário, né, onde a gente encontra aí um nacionalismo exacerbado, a gente vê agora uma guerra terrível, né, por espaço, por terra, não, aqui tem que ter um Estado, não, aqui tem que ter um Estado, esse aqui não pode ter um Estado, esse aqui pode, porque esse aqui, né, tem o apoio do mundo e das pessoas, das potências mundiais. Não. Esquece isso aí, tá? A solução não vai vir daí. Jesus, ele destrói tudo, essas barreiras, essas coisas que nos separam, que causam tanta guerra, sofrimento, de inocentes especialmente, tudo isso é lançado por terra por Jesus, porque ele fala claramente, olha, o meu reino não é deste mundo. Eu tenho, mas eu vou recriar tudo, nesse sim. Vai habitar justiça, ordem, não vai ter separação, não vai ter nacionalismo, não vai ter globalismo, não vai ter nenhum tipo de teologia mentirosa, ensinando e prometendo o que eu nunca prometi. Então vocês estão se mergulhados no pecado, em um mundo totalmente separado e fragmentalizado, dividido, com muitas bandeirinhas, né? E isso não vai ter mais, porque vai ter só um Deus e seremos um só povo. Por isso que é tão importante o cristão ter, sim, depositar sua paixão, sua energia, suas forças para divulgar esse reino. Não esse aqui que já está nítido, né? Tem muitas limitações, porque é liderado por homens, né? E mesmo assim,
Deus, quando sempre que possível devemos devotar obediência e respeito. Terminando agora aqui, indo para o final, pastor César Nascimento, separando igreja e Estado. Queria ouvir suas considerações aqui sobre essa última parte da lição, tu compartilha aqui, o que é que você conseguiu extrair para a gente, porque Jesus estava tão focado, era tão claro na mente dele essa separação que deveria haver para nós, para também para aqueles que servem a ele, entre igreja e Estado. Por que é tão importante essa compreensão desse assunto? Jesus ele estabeleceu, né, um muro ali que separou a igreja e o Estado. Jesus estabeleceu isso. E a gente pode ver também, né, que o comentário inspirado lá de Romanos capítulo 13 não foi diferente. Paulo ele seguiu aí o mesmo caminho fazendo separação, dizendo, a gente deve honra, ok, a gente deve respeito, tá certo, tributo, mas é interessante que diz aqui, inclusive, ali em Romanos capítulo 13, dizendo que é o seguinte, que as autoridades, elas são ministros de Deus para o bem. Pode ver, o texto diz assim, são ministros de Deus, mas espera aí, tem um objetivo, para o bem. A partir do momento que esse ministro de Deus não faz o bem, em outras palavras, ele já não é mais um ministro de Deus, deixa de ser ministro de Deus, porque ele é ministro de Deus para o bem. E é aí que a gente precisa entender, então, o seguinte, aonde que acontece a nossa, realmente, separação. A gente deve respeito, deve honra e tal, enfim, quando o ministro está fazendo o bem, o ministro de Deus fazer o bem. Agora, a partir do momento que começa a fazer o mal, ou fazer coisas que não condiz com aquilo que Deus exige de nós, aí a gente realmente tem que dizer o seguinte, não, agora está se chocando com os nossos princípios, os nossos valores, nossos ensinamentos bíblicos, né? E eu acho interessante também aqui, porque diz o seguinte, que esta autoridade, que ela, embora seja ministro de Deus fazer o bem, ela usa a espada como uma arma. E aí Jesus está dizendo agora, ele já mostra mais uma vez a separação do reino dele, dizendo o seguinte, quer ver como é o meu reino daqui? Porque é o seguinte, nós não fazemos uso de armas. Aí tem a ver ali com o Desmond Doss, que você falou, né? Ele disse, eu não vou usar arma e tal, mesmo na guerra e tal, eu não vou usar arma. Né? A única arma do cristão aí, como dizia minha mãe, é a Bíblia Sagrada. E o dele desse filme era a Bíblia mesmo. Era a Bíblia, claro. Ele até salvou ele. Era a Bíblia. Então percebe que o reino de Deus, ele é diferente do reino terrestre. É distinto, cara. É distinto, completamente distinto, não tem como. Quando o Pedro, por exemplo, pegou aquela espada lá para cortar e tal, Jesus, ô Pedro, coloca a espada na bainha. Eu não vou beber o cálice que meu pai me deu, pode ficar tranquilo, não precisa lutar por mim, não. Aliás, o meu reino é diferente. Se eu precisasse de ajuda, eu chamaria mesmo. Eu chamaria, e tem 6.000, então, uma legião de anjos. Uma legião de anjos, se eu precisasse, eu chamaria eles, Pedro. Então, Jesus deixou claramente que o reino, ele era separado, ele havia uma separação. E é claro que à medida que a reforma protestante também, ela redescobriu a Bíblia, o Evangelho, o Salvador, nós vimos que também começou a acontecer de novo aquela separação que um dia acabou se interligando ali na Idade Média e tal, enfim, e ele mostrou novamente aquela separação. E é interessante que é o seguinte, nós hoje precisamos continuar o trabalho, seja de Jesus, seja da reforma, né, seja dos discípulos lá naquele momento, mas nós precisamos continuar isso daí, proclamando a liberdade religiosa. Nós temos uma liberdade religiosa, Deus deixou essa liberdade religiosa para cada um de nós. E quando o Estado começa a conflitar com essa liberdade religiosa, ou cerceando a liberdade religiosa, é o momento de nós entendermos que antes importa obedecer a Deus e o seu reino, porque na verdade o reino terrestre, ele é um reino com os dias contados, mas o reino de Deus é um reino eterno. Aí eu tenho que agora definir aonde eu realmente quero morar, quero viver, em que reino eu quero viver. E quer ver algo interessante também para concluir aqui? O reino terrestre, ou os ministros do reino terrestre, eles usam a força para poder manter a ordem. E no reino de Deus ele usa o amor para nos manter cada vez mais unidos um ao outro e a Deus. Nada a ver. Então, por isso que ele mais também dizendo o seguinte, no livro Atos dos Apóstolos, né? Sua palavra precisa ser reconhecida como estando acima de toda legislação humana. Essa é a regra de fé e prática que foi levantada e exaltada pelos os reformistas, os reformadores, e que na verdade começou com eles, né? Ela não terminou, ela continua com a gente agora. Então, caminhando para o final, considerações finais. Jesus falou categoricamente que ele não veio ocupar nenhum trono terrestre, né? O reino dele não era deste mundo. Ele vai estabelecer, sim, um novo reino. Mas o reino que ele veio conquistar não era um trono humano aqui, né? Considerações finais, PV, o que vem ao teu coração, à tua mente, ao saber dessa verdade, de que Jesus não veio aqui estabelecer um reino humano, né? Isso frustrou muita gente na época, né? Também é nós hoje, né? Porque a gente quer que o tempo todo Jesus fique resolvendo coisas de um mundo que já está fadado ao
ao pecado e à destruição pelo fogo, diz a Bíblia, né? Por isso, Pedro, nós aguardamos novos céus, nova terra, dos quais habitam justiça. Eu queria ouvir suas considerações finais sobre esse assunto. O que você extraiu dessa lição dessa semana para você? Para ser sucinto aqui, né? Para deixar bem resumido, além da história que a lição apresenta para o dia de sexta-feira, me lembra outra ocasião na Bíblia, né? Quando a mãe de 2 discípulos chega para Jesus e fala assim: Jesus, quando você estabelecer o seu reino, né? Aqui. Que mais uma vez, eles esperando que o reino de Jesus fosse estabelecido aqui na terra, né? Coloca um filho meu à tua esquerda e outro à tua direita, permite ele sentar ali pertinho, né? Já pensando com segundas intenções ali, lá pra ele. um cargo político, um cargo de liderança. Né? E Jesus fala assim, tá entendendo errado, porque aquele que quer ser o primeiro aqui, na verdade tem que ser o último, né? Então deixa claro que o reino de Jesus não é desse mundo. E nós estamos aqui não para sermos servidos, né? Mas para servir, né? Então, a condição de obediência, né, que nós devemos ao Estado vem daí, né? Assim, o nosso objetivo nessa terra é sermos servidores, né? Sermos serventes do nosso próximo, né? Porque o único lugar e o único trono que Jesus realmente deseja é o trono do nosso coração, né? Para poder nos aconchegarmos a Ele nas mansões celestiais, né? Lá sim existe um reino de Deus estabelecido por Jesus Cristo à nossa espera, né? Então que a gente consiga realmente entender isso, né? A gente não procurar posições nesse mundo, não procurar lugar de glória nessa terra, mas entendemos que o reino de Deus é um reino vindouro. Top! Amém. Débora, considerações finais. Teve uma coisa que o PV comentou e eu vou falar para vocês, compartilhar também com quem tá assistindo pra gente. Uma frase que eu gosto bastante. Quem nasce para servir, serve para liderar. Então, quando nós somos servos, né, a gente lidera pensando no outro, com altruísmo. Mas as minhas considerações finais... Tá falando isso aí porque ela já quer ser investida líder. Eu vou ser no aventureiro. Esse ano. Isso aí. E aí a minha consideração final, né? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quem tem a lei de Deus escrita no coração obedecerá mais a Deus do que aos homens, e preferirá desobedecer a todos os homens a desviar-se um mínimo que seja dos mandamentos de Deus. A palavra de Deus terá a sua lei escrita no coração como única autoridade, que reconhece ou consente em obedecer. E vale a pena ser fiel. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele é fiel a gente também. Amém. César? Muito bem. Eu lembrei de uma história bem interessante aqui. A lição diz o seguinte, nenhum trono terrestre. Uma história, não é uma história que eu participei, não, fica tranquilo. É uma história bíblica. Está lá em João capítulo 6, versículo 15. Diz que em João capítulo 6, Jesus, ele multiplica os pães. E as pessoas comem e se fartam. E aí Jesus deixa a multidão e vai embora e tal, enfim. E aí Jesus vai para um lado e vai um monte de barco lá atrás de Jesus, não encontra Jesus. Aí eles vão para Cafarnaum atrás de Jesus. Aí encontram Jesus e diz, mestre, nós encontramos você e tal, enfim. E ali deixa bem claro no verso 15, dizendo que eles queriam fazer Jesus um rei. Eles queriam que Jesus assumisse o trono. Aí Jesus disse, olha, sabe o que passa na mente de vocês? Vocês querem me fazer rei porque vocês comeram ontem, se fartaram, a barriguinha tá cheia, e é por isso que vocês querem fazer de mim um rei. Mas vocês não estão dispostos a realmente viver a vida do reino celestial. Jesus deixou bem claro isso para eles. Será que na nossa vida, às vezes, a gente não fica pensando também tanto nos reis, eu coloco entre aspas, assim, terrestres e tal, tentando alguma posição, tentando, sabe, algum privilégio diferente e tal, enfim, e nós nos esquecemos que realmente o verdadeiro rei do universo é Deus, independente de quem está no trono hoje, quem está no governo hoje, quem não está no governo hoje, o verdadeiro rei, quem administra todo o universo é Jesus. E o que mais me chama a atenção está lá em Apocalipse dizendo o seguinte, que em breve Jesus vai voltar e vai estar trazendo no seu manto e na sua coxa dizendo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o reino lhe será entregue e aqueles que um dia estão preparados, estiverem preparados, vão reinar com ele por toda a eternidade. Amém. E é como eu sempre digo, desbravador e aventureiro é quando a gente vai trocar o nosso lenço pela coroa da vida eterna. Amém.
É isso aí, Maranata, que ele volte logo, né, para todos nós aqui, né? O meu reino não é deste mundo, disse Jesus, né? Ele decidiu, né, não aceitar nenhum trono terrestre, né? Porque todos eles são passageiros, né? Por isso ele vai estabelecer um novo que vai durar para sempre. Por isso que é tão importante a gente entender, né, que todas as leis estabelecidas por câmaras legislativas, dos centros de negócio, tudo isso ele vai ter um fim, tem data para terminar. Mas a lei de Deus, a palavra de Deus, ela dura eternamente. A gente vai ter que escolher sobre que regime a gente vai ficar, né? Então escolha a Bíblia, porque ela vai durar para sempre. Amém. Bom, queria terminar pedindo ao pastor PV, ó. Ó, pastor PV. Vitor, promover aqui, ó. Opa! Paulo Vitor, faz uma oração pra gente, para que esse assunto aí seja cada vez mais claro em nossa mente, que a gente imagina, dar César, que é de César, Deus, que é Deus, parece uma evasiva de Jesus. Não, ele foi só uma resposta direta e simples mesmo, ele queria dizer isso mesmo. Fica achando que Jesus ficou com receio de ficar não querendo se posicionar. Não, ele queria dizer você, meu reino é daqui, então dê para cá o que é daqui ainda, mas não esquece daquilo que te aguarda na eternidade. Ora, PV, por favor. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai, Senhor, ainda na Tua presença, te agradecemos, Senhor, por esse estudo, Senhor, por podermos entender que o Senhor não esperava nenhum trono aqui nesse planeta, Senhor. Que o Senhor não esperava ser eleito como rei e que nós também não devemos esperar as glórias dessa terra, mas nos prepararmos para a glória futura que será no seu reino no céu. Amém. Senhor, faça com que isso entre no nosso coração e possamos viver dia a dia nos preparando para entrar nesse reino. Amém. Fica conosco, nos dê um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado, PV, mais uma vez aí pela parceria, pelo trabalho aí pastor. dedicado para o podcast aconteça, né? Obrigado mais uma vez, tá? Amém. Valeu, Débora, pela parceria, pela Obrigada, presença aqui. Foi muito legal, viu, pastor César? Como sempre, você... Tamo junto sempre. Cara, você é bênção, hein? Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado pelo E a convite, você também que estava aí em casa, acompanhando, assistindo, ouvindo esse podcast em algum lugar, em algum dia da semana, em algum horário aí. Esperamos que ele tenha despertado em você o desejo de ser fiel a Deus, a sua palavra, priorizar a Deus acima de tudo, ser fiel àquilo que ele estabeleceu como um recurso para tornar a nossa vida neste mundo aqui com mais ordem, com mais proteção, apesar de nem sempre acontecer. Mas seja fiel a Deus. Quem é fiel a Deus, a sua palavra, naturalmente vai ser um ótimo cidadão, um melhor cidadão aqui, vai poder servir e ser útil a quem está perto de você. Queremos desafiar você a continuar pesquisando a gente nas nossas redes sociais, aí nosso Instagram, nosso canal do YouTube, aproveitando esse conteúdo em áudio e em vídeo e tornando esse conteúdo não só uma bênção para você, mas para alguém que está precisando ouvir, trocar uma ideia sobre a realidade de que o reino de Jesus não é deste mundo. Ele tem algo muito melhor reservado e preparado para você. Lembrando que você pode começar a viver os valores desse reino aqui, porque o reino dele já é uma realidade. Ele vai voltar para te buscar, tá bom? Um prazer, que Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Te espero lá.